eu quero ministrar-lhes uma palavra para a qual eu vou aplicar este tema bíblico. Como acertar depois que nós já erramos? Como acertar depois que nós já erramos? Vamos fazer uma leitura bíblica para fundamentarmos estas verdades que vamos explanar aqui. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103. Vamos ler alguns versículos, começando com o versículo 8. Na verdade, vamos ler do 8 até o versículo 18. Portanto, 10 versículos. Vou esperar, quero que você me acompanhe nesta leitura. Salmo 103. Esta leitura vai inicialmente nos dar o embasamento bíblico para estas verdades. Como acertar depois que nós já erramos. A palavra anunciada nos diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Amém. Antes de tomar assento, olhe para o seu irmão, olhe para mim, por favor, e não faça assim, porque isso é um gesto que, se não tomarmos cuidado, de imediato gera uma indisposição, porque esse dedo, ele é conhecido como dedo, pronto, ele é indicador de acusação, digamos assim. Então, em vez de fazer assim, faça assim, com toda gentileza, com toda elegância. Faça assim, olhe para o irmão assim, faça assim para ele, ó. Como acertar depois que nós já erramos. Tome assento, por favor. Antes de tudo, amados irmãos, eu quero vos dizer que os corretinhos também erram. Antes de tudo, eu quero vos dizer que os bonzinhos também erram. Antes de tudo, eu quero vos dizer que os ajustadinhos também erram. Antes de tudo, eu quero vos dizer que os espirituais e bem espirituais também erram. Antes de tudo, eu quero recapitular estas primeiras verdades e dizer-lhes que os bonzinhos também erram. Os ajustadinhos também erram. Os direitinhos também erram. Os espirituais e bastante espirituais também erram. Por isto que há uma possibilidade de acertarmos depois que já erramos. Agora, antes de fato caminharmos na Bíblia, para conhecermos esta verdade de que podemos acertar depois que já erramos, eu quero lhe dizer uma coisa. É difícil para mim, e penso que para nós, para mim com certeza mais do que para muitos dos que aqui estão, é difícil para mim definir o que é erro. Confesso-lhes que é difícil. Se eu tivesse que falar sobre a anatomia do erro, eu encontraria muita dificuldade. Pastor Gilmar, por que é difícil falar sobre a anatomia do erro? Ou seja, a natureza do erro, o que é o erro, a definição de erro. Quereis saber por quê?
não é fácil, porque nós vivemos uma geração e uma sociedade aonde muitas coisas que de fato é erro para muitos, é coisas completamente justificáveis para outros. Nós vivemos em uma sociedade que aprendeu a justificar os seus erros. Nós vivemos em uma sociedade que é inspirada, motivada a justificar os seus erros. Nós vivemos em uma sociedade aonde as lideranças, seja familiar, política e muitas das vezes eclesiásticas, estão justificando, chamando de verdades coisas que explicitamente são erradas. Por isto que não é fácil definir o que é erro hoje, à luz de um dicionário, à luz de uma filosofia de vida. Então, para nós não entrarmos por estas ideologias perigosas, influenciadas pelo diabo, eu quero vos convidar para ficarmos com a Bíblia. A Bíblia é a autoridade maior. A Bíblia tem a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o caráter de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para a vida do homem e para dizer ao homem como ele deve viver. Então, o que é erro à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, erro é uma desobediência. Erro é uma transgressão. Erro é errar o alvo. À luz da Bíblia, erro é você deixar conscientemente de fazer o que é correto para fazer o que não é correto, que naturalmente é errado. E a Bíblia usa um termo completo para isto: pecado. Todo erro é um pecado. Não nos esqueçamos disto. Todo erro é um pecado. Você pode dizer, pastor, mas existe erro que não é pecado. Aí você já está entrando por definições sociais, psicológicas e de muitos outros segmentos. A Bíblia chama erro de pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é transgredir a vontade de Deus. Pecado é desobedecer a lei de Deus. E não esqueçam que a palavra lei na Bíblia, poucas vezes, refere-se ao decálogo, aos 10 mandamentos. Lei na Bíblia é usada com mais frequência no Antigo e no Novo Testamento para falar dos preceitos divinos, da vontade de Deus, não só dos 10 mandamentos. Isto é erro, é transgressão, é desobediência, é pecado. Dentro deste pensamento bíblico fica a esperança. Como acertar depois que já erramos? Amados e queridos irmãos, entendam uma coisa: se nós cremos à luz da Bíblia de que há esperança de acertarmos depois que já erramos, então nós precisamos conhecer qual é a interpretação divina acerca do erro. Ou seja, como é que Deus vê o erro humano? Diga assim comigo: eu preciso entender como Deus vê o erro humano. Queridos irmãos, escutem isto: erro é erro, mas a mente humana, o homem, o pecador, os tiranos, inclusive o diabo, tem uma maneira diferente de ver o erro. Só vê o erro como condenação, como perdição total. Eu vou lhe mostrar em primeiro plano como é que Deus vê o nosso erro.
E depois nós vamos saber como acertar depois que já erramos. Em primeiro plano, eu quero lhe dizer como Deus vê o nosso erro. Deus sabe que erramos. Esta é a primeira verdade. Deus sabe que erramos. Ampliando, Deus sabe que nós cometemos erro. Deus sabe quando nós erramos. Com isto eu estou querendo lhe dizer, você já descobriu que nada apanha a Deus de surpresa? Você já descobriu que nada fica oculto aos olhos de Deus? Você já descobriu que todas as coisas estão nuas, claras, patentes, visíveis diante dos olhos de Deus? Quantos já sabiam disto? Então saiba disto. Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que nós estamos sujeitos a erros. Deus sabe que nós estamos fragilizados e podemos errar. Então, eu quero que você entenda isto. O salmista Davi, no Salmo, ele começa a mostrar a visão, a ótica de Deus acerca dos nossos erros. Nós lemos, o salmista diz assim: o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é asaz benigno, não repreende perpetuamente. A Bíblia não está dizendo que Deus não repreende. A Bíblia está dizendo que Deus não repreende perpetuamente. Sabeis o que significa perpetuamente? Para sempre. Deus não repreende perpetuamente. Deus repreende, mas Deus não repreende perpetuamente. Continuando, o salmista diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. No Salmo 130, o salmista Davi, chorando suas quedas, chorando seus deslizes, ele diz assim: ó Deus, se tu atentares para a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluia! Davi está dizendo assim: Senhor, se o Senhor pegar o pé da letra, se o Senhor atentar para a iniquidade, quem escapará? Não sobra um. Não sobra o que fuma e não sobra o que não fuma. Não sobra o que bebe bebida alcoólica e não sobra o que não bebe bebida alcoólica. Porque ele não bebe bebida alcoólica, mas tem a natureza decaída do mesmo jeito. Se tu atentares para a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu olhas, mas o teu olhar é com misericórdia, é com oportunidade. Tu não repreendes perpetuamente. Mas ele não brinca com o perdão de Deus. Ele diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. Não brinque com o perdão de Deus, porque com Deus não se brinca. Quantos dizem amém? O salmista continua e diz assim: pois quantos céus se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Agora vem uma linguagem íntima, experimental. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. Quantos podem glorificar a Deus? Então você pode ver aí que Deus conhece nossa fragilidade. Deus conhece as nossas fraquezas. É por isto que o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 4 daquela epístola, no versículo 15, você pode conferir isto para mim, presbítero Washington, Hebreus 4 e 15, eu vou tentar recitar o versículo, e depois nós vamos conferir Hebreus 4 e 15, porque não temos um sumo sacerdote,
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que, como nós, faltou isto aí, isto é lindo. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Aleluia. Por que o homem, para ser salvo, ele não foi ao encontro de Deus lá em cima? Deus, na pessoa de Jesus, veio ao encontro do homem. Sabe por quê? Porque se o homem fosse ao encontro de Deus, ele seria fulminado por Deus, pela santidade absoluta de Deus, pela pureza absoluta de Deus, pela justiça absoluta de Deus, pela santidade absoluta de Deus. Então, para não fulminar com o homem, em vez do homem ir lá e receber uma descarga de tudo isto e ser fulminado, Deus veio, eu estou parafraseando, e na medida que veio, foi assumindo a forma humana, até entender como é este miserável pecador. Jamais subiríamos antes de sermos perdoados, porque seríamos fulminados. Agora podemos subir sendo arrebatados, porque já temos a natureza de Cristo e não seremos fulminados pela santidade absoluta de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Como Deus vê nossos erros? Em primeiro plano, Deus sabe que nós erramos. Em segundo plano, eu quero que você entenda, é que Deus está ao nosso lado quando erramos e pedimos-lhe perdão pelos nossos erros. Ouça isto: quando você erra, Deus não faz assim, nojento. Quando você erra, Deus não faz assim. Quando você erra, Deus não diz, acaba logo com isso. Quando você erra, ou quando nós erramos, Deus trabalha através do seu Espírito para nos convencer do pecado. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo gera dentro de nós uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo mata, deprime, condena. A tristeza segundo Deus é uma tristeza por causa do erro cometido, que nos leva a desejar acertar. A partir do momento que você erra, o Espírito Santo gera uma tristeza segundo Deus, até você dizer, Deus, eu estou amargurado, eu estou injuriado, eu estou sentindo náuseas porque eu errei, eu estou sentindo esta tristeza. Já está sentindo? Pois eu vou te devolver a alegria da salvação, porque você não está alegre com o erro, você está triste porque errou. Adore a Deus. Adore a Deus. Como acertar depois que nós já erramos? Primeiro, entendendo como Deus vê o nosso erro. Deus está do nosso lado quando nós erramos, mas buscamos o arrependimento. Vamos buscar algumas passagens bíblicas para fundamentar esta verdade. Por exemplo, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aleluia! Perto está o Senhor, não está longe, está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não gosta do soberbo. Deus não gosta daqueles que querem justificar seus erros, suas fraquezas. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Aleluia! Levante a mão comigo. Aleluia!
Aleluia. Repita este versículo comigo. 1, 2, 3. Perto. Continuem. A Bíblia não está dizendo perto está o Senhor dos que têm o coração petrificado. Não, a Bíblia está dizendo perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aleluia, aleluia, adore a Ele. Salmo 51, versículo 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vai lá, irmão Washington. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ai, que vontade de adorar-te. Aleluia, aleluia, adore a Ele, adore a Ele. É por isso que Pedro dava suas vaciladas e o Senhor Jesus o perdoava. Porque Pedro, ele era ligeiro em arrepender-se. Às vezes eu até digo que Pedro só caía para cima. Pastor Gilmar, para com isso, Às vezes eu digo que Pedro só caía para cima. Sabe por quê? Porque ele era rápido para chorar. Galo cantou, ele já olhou no mestre e disse: eu não valho nada. Como Deus vê os nossos erros. Guarde bem isto no seu coração, porque o que Deus me entrega para esta noite vai tirar os pés do abismo de milhões de vidas, haja vista que todos os nossos cultos vão para a internet. Deus sabe o valor do potencial do nosso erro. Ai, 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 ai. O que é isto, pastor Gilmar? Deus conhece você e Deus consegue detectar, Deus consegue encontrar um potencial no seu erro. Não, pastor, mas o senhor está dizendo, o senhor está me incentivando para pecar? Jamais faria isto. O senhor está me incentivando a aumentar minhas fraquezas? Nunca faria isto. Sabe o que é que eu estou querendo lhe dizer? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine o que é o pai que tem uma piscina em casa e diz para o filhinho pequeno: meu filho, nunca pule nesta piscina sozinho. Ela é muito funda para o seu tamanho e para a sua idade. Você só pode entrar aqui acompanhado com o pai. Vamos criar a situação com a mãe, com o adulto. Mas imagine o que é a criança fascinada pelas águas tratadas da piscina. E um dia, esta criança, tendo o pai por perto, mas achando que o pai não estava percebendo, dominado, fascinado, motivado, atraído, e por que não dizer traído, pelas águas, pula na piscina. Pula. Quando ele vem que procura fôlego e procura apoiar os pés, começa a beber água e sufocar e já está morrendo. Aí o pai vai lá, mergulha, vai e traz. Em vez de dar-lhe uma bronca, um grito daquele, e já levantá-lo com tapa, senta, põe ele na borda da piscina e pergunta para ele: foi gostoso? Gostou? Quer fazer de novo? Foi perigoso? Quase morrendo de vomitar água. O que foi? Quase morre? Quer de novo? Não quero, pai. Meu filho, eu não lhe mostrei o perigo. Eu estava perto. Eu não te peguei antes de você pular na piscina, porque eu queria te mostrar
o teu erro. Elei lo hai juin de lebagas. Lore me chore miglanto in de lebagarras. Lamanturin de leindo fai. É aí que Deus descobre, permita-me usar esta expressão, um potencial no nosso erro. Você insiste, e eu insisto em continuar errando. Deus diz, então eu vou permitir. Porque depois eu vou extrair um potencial deste teu erro, vou te ensinar uma lição, que eu tenho certeza que nunca mais você vai querer mergulhar aí. Levante a sua mão comigo. Levante as suas duas mãos comigo. Diga a Deus, eu não devo errar. Eu não queria ter errado. Diga, mas Deus, hoje eu te agradeço por aquela vez que eu errei, porque o Senhor me ensinou uma lição tão grande com o meu erro, que nunca mais eu vou brincar com os perigos deste erro. Adore a Deus, depois eu vou continuar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está adorando, alguém está adorando. Aleluia, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Deus sabe como Ele trata com arrogantes. Não tem coisa melhor para quebrar, é mais do que quebrantar. Não tem coisa melhor para quebrar arrogantes do que Deus lhe permitir cair nos seus próprios erros, para depois lhe ensinar a lição. Depois a gente volta murchinho. Ora que é uma beleza. Jejua que é uma beleza. Desculpe eu fazer vocês ouvir isso. Fica mais arisco do que gato escaldado. Eu é que sei por onde eu passei. Eu é que sei o tamanho do preço. Eu amando e remanas. Remachurion de lebagarras. Eu é que sei quantos anos foram para retomar a vida, para desfazer dos prejuízos. Se você continuar insistindo, Deus vai permitir que você caia nos seus erros, para que depois Ele tire uma vantagem deste erro e lhe ensine as maiores lições da vida. Quantos entendem isto e podem glorificar a Deus? Aleluia, aleluia. Eu quero lhe dizer como é que Deus vê os nossos erros. Sabe como é que Deus vê os nossos erros? Deus não se limita a ver nossos erros em si. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que as pessoas só sabem olhar os erros das demais pessoas. A pessoa pode ser o melhor, o mais virtuoso. A hora que detecta um erro, não presta mais. Não vale mais nada. Não é mais nada. Não é verdadeiro. Não é autêntico. Não é isto, não é aquilo. Você pode ter a certeza do que eu estou lhe ensinando. Esse tipo de pessoa nunca conheceu o perdão amadurecido em Cristo. Nós vivemos em uma sociedade aonde muitos dizem assim: acabou. Deus não poderá usar-me nunca mais. Quando não se aponta para outros, Deus nunca mais vai usar ele, nunca mais vai usar ela. Nós vivemos em uma sociedade quando todos têm facilidade de dizer assim: tu quer saber de uma coisa? O teu filho nunca vai prestar. A tua filha nunca vai prestar. É assim que nós vemos os erros. Deus não se limita a ver apenas os nossos erros em si. Sabe o que é que Deus faz? Deus vê nossos erros, mas Deus também conhece
nossas virtudes, nosso verdadeiro caráter, nossa sede de acertar, nossa vontade de fazer correto. E por isto Ele nos entende. Quantos estão entendendo isto? Aleluia, adore a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Será que é por aí, não falando de pecadores na prática do pecado, que a Bíblia diz assim acerca dos heróis da fé? Quando a gente lê heróis da fé, a gente pensa que eram homens e mulheres blindados, que jamais pecaram. E olha que o irmão Abraão era só apertar um pouquinho, que ele pegava 50% de mentira, 50% de verdade. E era o reverendo Abraão. A coisa apertava um pouquinho, ele diz: Sara, o negócio é o seguinte, tu és bonita. E para que eles não me tomem, tome você de mim, fala que tu és minha irmã. Mas Abraão, mas nós não somos irmãos de parentela, somos, mas nós não somos casados. Não, mas fala que nós somos irmãos. Quase que ele passa uma das maiores vergonhas que o marido pode passar. Quando nós lemos acerca dos heróis da fé, nós imaginamos pessoas blindadas, intocáveis, que jamais erraram. Mas quando a Bíblia lista os heróis da fé, a Bíblia diz: os quais tiraram força da fraqueza. Levante as duas mãos comigo. Levante as duas mãos comigo. É uma Miriam tão querida, que faz parte da história de Moisés, desde Moisés, dentro do cesto, boiando sobre as águas do rio Nilo. É uma Miriam tão crente, irmã tão fiel, tão alegre, que um dia se descuida e diz: esse Moisés pensa que é só ele, que é usado por Deus, e quase que a lepra engole Miriam de uma vez. É um Arão tão bom, tão amigo, tão fiel, que por causa de uma demora de Moisés, diz: tragam os pendentes das vossas orelhas e nariz, traga vossos ouros, e eu farei um bezerro, e nós adoraremos este Deus que nos tirou do Egito. Pobre Arão, pobre Arão, é um judeu tão gigante que vence midianitas com 300, depois faz uma estola sacerdotal para si, e acha que ele é o tal, e faz o povo de Deus se corromper de novo. É um Sansão, é um Davi. Ai, 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 ai. Ai. E quando a Bíblia vai listando estes homens e mulheres, a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno, e homens que da fraqueza tiraram força. Pegue na mão do seu irmão, porque esta noite é uma noite profética. Esta noite é uma noite muito séria. Esta é a noite mais transparente da nossa vida e da nossa fé. Aleluia. Xarabacandalabagarras. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para ela, olhe para ele. Diga: eu não sou dos melhores, eu não sou dos melhores, mas eu não quero justificar minhas imperfeições. Eu estou arrancando força da fraqueza, e o Senhor vai me ajudar. Depois eu vou continuar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que é que nós homens somos assim? Aleluia. Os irmãos sabem que eu não gero desconforto, pelo menos consciente.
Só se for inconscientemente. Há uns 2, 3 meses atrás aí, também não estou gerando desconforto para a serva de Deus. Mas a verdade foi esta. A irmã Rosa esqueceu que eu tinha que ministrar e abençoar um povo de Deus em uma quarta-feira, em uma cidade do estado de São Paulo. Ela esqueceu. E eles estavam me esperando. O senhor sabe disso? Eu, inocente, não estava sabendo. Oh, meu Deus. Para quê? O pastor da igreja não. Depois ele quis uma outra data. Tem uns 15 dias que eu o atendi. E parece que Deus disse assim: meu filho, eu vou fazer uma coisa. Eu vou limpar a tua barra. Eu vou te usar aqui como nunca eu te usei. É por isso que eu gosto de Jesus. Eu acho que ele disse assim, ele disse, eu vou quebrar o teu galho. Eu vou limpar a tua barra aqui. Eu vou te usar como eu nunca te usei. Mas irmãos, o meu e-mail estava cheio de afronta. Alguns irmãos. O senhor não é homem de Deus. Meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso? E o pastor Davidson tirando o lixo da nossa página. O senhor não vive o que prega. Eu disse, mas que lástima, meu Deus, o que é que eu fiz? O senhor é egoísta. Certamente o senhor foi para outro lugar, onde tinha outros milhares, e lhe deram muito dinheiro. E o senhor não veio aqui e disse, mas Jesus, o que é que eu fiz para merecer isto? Ok. Amém, como eu sou vacinado. O pastor aceitou a data, uma outra data. E eu fui, aleluia. Fui não para dar troco a ninguém. Fui para pregar a palavra do Senhor com a minha consciência tranquila, com o meu caráter cristão, com o dom que Deus me confiou, que não é meu. Aí como já lhes disse, eu penso que Deus disse assim, eu vou mostrar quem é quem. Vou mostrar aqui hoje quem é quem. Lemanto e camachore migarras. Eu ainda estava pregando, quando o pastor da igreja, um homem muito equilibrado, caiu debruçado no chão. E o Senhor começou a agir no meio de todo aquele povo, fazendo coisas que só aquela igreja sabia. Eu que não moro lá e lá não cultuo, jamais sabia. Quando terminei de pregar, que estão me levando para um hotel. 1, 2, 3, eu não sei se deu 5. Os irmãos chegaram, me abraçaram e disseram, pastor, o senhor é um homem de Deus. Claro, meu filho. Pastor, o senhor é por mim. Eu digo, mas qual é o motivo que você está pedindo oração? Pastor, eu escrevi tantas coisas na sua página. Eu falei tantas coisas, pastor. O senhor me perdoa. Eu disse, meu filho, antes de você errar, eu já tinha a obrigação de lhe perdoar. Ele disse, mas o senhor me perdoa? Eu disse, claro, porque eu também erro. Aí ele me olhou assim, o senhor erra? Eu disse, você estava pensando que era quem? Gabriel? Aí ele sorriu, não, curva a cabeça aí que eu vou orar por ti. Deus vai usando a gente, tem gente que pensa que a gente é vice-deus. Arcanjo Gabriel. Alguma coisa assim, lá da celestialidade. Eu estou aqui esta noite, como seu pastor, para derramar o meu coração em o nome de Jesus. Elai torofai dere benegas irion degai rebachore miganturi anda labagarras. Que Deus, quando olha para os nossos erros, Ele não se limita em olhar apenas o nosso erro. Deus conhece o nosso espírito, a nossa alma, nossos pensamentos, nossos anelos, nossos desejos, nossas intenções.
Quantos querem adorar a Ele, o único que nos compreende plenamente? Adore o único que nos compreende plenamente. Nunca estranhe, não brigue, não devolva palavras, não devolva tapas a quem não lhe compreende plenamente. Que somente um nos compreende plenamente: Deus. Então não estranhe. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus. Eu sabia. Aleluia. Aleluia. Agora que nós já entendemos como é que Deus vê o nosso erro, vamos caminhando para concluir como acertar depois que nós já erramos. Primeiro passo para acertarmos depois que já erramos, sabe qual é? Admitir que cometemos um erro. Este é o primeiro passo para acertarmos depois que erramos. Nós admitirmos que cometemos um erro. Irmão, nenhum pai comum, natural, físico, gosta de ser confrontado por um filho, estando o filho errado, o pai lhe convencendo do erro, e o filho faz resistência e diz: não, senhor, eu não errei. Quando ele sabe que errou, e o pai está lhe convencendo do erro. Qual é o pai que gosta disso? Nenhum. Você quer a bênção de Deus para acertar depois que já errou? Reconheça que você cometeu um erro. Aleluia. Aleluia. Não caia naquele jogo de cintura. Será que eles eram brasileiros? Não. Não caia no jogo de cintura de Adão e Eva. A intenção de transferir culpas, erros e crimes. Adão, o que fizestes? A mulher que o Senhor me deu comeu do fruto e fez eu comer. Eva, o que foi que aconteceu? Não fui eu, foi a serpente. Para com isso. Chegue diante de Deus e faça igual Davi. Depois que o profeta Natã conta aquela parábola e diz: um homem era rico, tinha muitas ovelhas. Chegou um visitante e ele mandou um servo lá na casa de um homem que só tinha uma ovelhinha. A ovelha dormia no seu colo. Ele mandou pegar a ovelha daquele pobre que só tinha uma, tendo ele centenas de ovelhas, e mandou matar a ovelha do pobre homem que só tinha uma, e fez de comer para o outro. E Davi enfureceu-se e disse: quem é este homem? E o profeta Natã disse: tu és este homem. E ele disse: pequei, contra o Senhor pequei. E Deus usa Natã e diz: mas o Senhor também te perdoa. Deus não estava concordando com o erro de Davi. Deus estava ouvindo aleluia, que dizia: pequei, 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 sou eu mesmo, pequei. Reconheça quando você comete um erro. A Bíblia diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presbítero Washington projeta para mim primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Será que é isto mesmo, Jesus? 1 de João 2 e 1. Aí está. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Que lindo. Versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o mandamento de Deus, esta é a vontade de Deus, este é o projeto de Deus para mim e para a sua vida, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, agora a ênfase é do pastor Gilmar: se alguém pecar, não fique no pecado. Se alguém pecar,
Não se conforme com o pecado. Se alguém pecar, não fique caído no pecado. Se alguém pecar, não fique debaixo dos pés de Satanás. Se alguém pecar, reconheça que pecou, pois temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Aleluia. Reconheça o seu erro. Como acertar depois que erramos? Em segundo lugar, assuma responsabilidades pelo erro cometido. Uma coisa é você reconhecer o erro. A outra é você assumir a responsabilidade do erro cometido. Sabiam disto? Tem gente que diz assim: errei, pequei. Não, espera aí. E as consequências? E os danos que você causou a alguém? Assuma as consequências. Tenha responsabilidade. Por isso que Deus gostava de Davi. Davi venceu muitas guerras, Davi venceu muitas nações. E um dia Davi cometeu um erro que a gente chega a pensar que não foi erro. Mas Deus, que conhece o espírito do homem, disse que foi erro. Um dia Davi parou e disse: vou passar revista no meu exército. Põe tudo em ordem aí. Parece que eu estou vendo. Foi chegando, era de perder de vista. E Davi olhou. Pelo que a Bíblia narra, Davi pensou: mas tem razão. Tem razão. Por isso que eu venci todos esses reis. Olha o tamanho do meu exército. Olha o tamanho da minha liderança. Olha o tamanho do meu poder de comando. Olha o tamanho do meu domínio. Olha o tamanho do meu aparato de guerra. Tem razão. E a Bíblia diz: Deus se irritou com Davi. Começou uma doença, uma pestilência, tumores se espalhando na nação de Israel. E ninguém sabe o porquê. Davi chora, grita, consulta ao Senhor. E o Senhor diz, estou parafraseando: não gostei. Por acaso foi o teu braço, foi a tua lança, foi a tua espada quem fez tudo isto? Foi tu que fizestes isto? Oh Senhor! Olha aí Davi. Senhor, por que que esta nação tem que sofrer essa pestilência se eu fui quem errei? Não há linguagem humana. Isto aqui é homem. Isto aqui é macho. Isto aqui é mulher de verdade. Por que Deus que a tua nação e o teu povo sofrerá se fui eu que errei? Por que Deus? Aleluia. 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 Aí nós já sabemos a conclusão. Deus, eu caio em tuas mãos. Eu fico em tuas mãos. Levante a mão comigo. Diga comigo: quem quer acertar depois que já errou, tem que reconhecer que errou e tem que assumir responsabilidade pelas consequências do seu erro. Oh, aleluia. Tem gente, irmão, que já se acostumou com esta linguagem mundana, irresponsável, leviana. Estou sendo vítima da sociedade. Desculpe, não é com todos, mas já são chavões de políticos. Eles roubam, fazem o que querem. Quando ameaçam serem caçados, isto é perseguição política. Eu nunca fiz isto. Isso é uma lástima, irmão. E nós vamos nos acostumando com isso. Erramos e diz: estou sendo vítima da sociedade. Estão fazendo de mim bode expiatório. Sempre quebra para o lado dos mais fracos. É só porque eu sou pobre.
e ninguém se julgue machucado. É só porque eu sou preto. Só porque eu não tenho dinheiro. Só porque eu não sou da família tal. Eu recebo a autoridade de Deus nesta noite para lhe abençoar. Jogue de lado todo preconceito. Jogue de lado toda justificativa barata. Se eu errei, se você errou, temos que reconhecer. Não adianta transferir para terceiros. Deus, me ajude. Eu errei. Estou aqui para assumir a responsabilidade do meu erro. Quantos glorificam a Deus, meus irmãos queridos? Oh, aleluia. Quase que em penúltimo lugar, como acertar depois que nós já erramos? Sabe como? Analisar o que aconteceu. Espera aí, eu já reconheci que errei, estou assumindo a responsabilidade dos meus erros, mas agora deixa eu parar e analisar o que foi que aconteceu. Como foi que eu entrei nessa? Como foi que eu caí nesta? Como foi que eu meti o pé nesta arapuca? Para analisar. Espera aí. Eu já arquei com a coisa, agora eu só quero saber aonde eu vacilei e entrei nessa. Lá na minha terra diz assim: entrei de gaiato. Sabeis o que é isto? Quem sabe, quem conhece essa expressão? Entrei de gaiato. Pare! Como eu entrei nesta? Como eu caí nesta? Você quer acertar depois que errou? Em penúltimo lugar, avalie como você pode modificar a situação e agir na próxima vez. Aleluia. Agora eu já sei como agir na próxima vez. Na próxima eu não erro, eu vou acertar. Aleluia. Quantos querem glorificar a Deus? Oh, aleluia. Aleluia. Fique de pés para que você conheça o último passo para acertar depois que já errou. Sabe qual é? Olhe para a minha mão que eu vou usar esse gesto. Aproprie-se do perdão de Deus. Faça assim comigo, ó, com quem está pegando algo de que você precisa. Faça assim, irmão. Não faz assim não. Eu não sei se é porque eu sou muito dependente mesmo. Faça assim, ó. Aproprie-se do perdão de Deus. Glória, chorebenda, labagarras. Oh, aleluia. Satanás, nós estamos te pisando nesta noite. Satanás, tuas armas estão sendo quebradas agora. Você que dizia acabou, não tem mais jeito, nunca vai ter jeito. Mentiroso, usurpador, nojento, imundo, sujo. Tu és pai da mentira, enganador. O Senhor preparou-nos um perdão, uma nova vida, um novo começo. As coisas velhas podem passar para trás e nós vamos para frente. Tome posse do perdão de Deus. Tome posse do perdão de Deus. Não duvide do perdão de Deus. Não deixe sua mente lhe enganar. Aleluia. 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 Como acertar depois que nós já erramos? É por aqui. É isto que a Bíblia está dizendo. Quantos querem continuar acertando? Levante a sua mão comigo agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ore
para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia, aleluia. Nunca desista, comece de novo. Adore a Deus. Nunca desista, comece de novo. A igreja está orando em o nome de Jesus, só para quem precisa. E quem precisa, não é preciso ficar tímido. Eu quero dar uma oportunidade para quem quer mais do que nunca, ou mais uma vez, abraçar e sempre abraçar o perdão divino. Quem quiser, eu quero orar com imposição de mãos sobre você. Mantenha sempre uma mente arrependida, e você vai sempre ser vitorioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Adore a Deus. Chegue aqui, pastores, daqui de cima mesmo, impõe as mãos. Aleluia. Aleluia. Não é porque você errou que você nunca vai acertar. Não é porque você errou que Deus vai te abandonar. Deus vai te ensinar grandes lições com os seus próprios erros, e vai lhe fazer uma pessoa de qualidade. Nesta noite vai começar aqui um processo divino muito lindo. Da fraqueza tiraram força.